O momento agora é o momento da palavra de nosso Deus. Eu queria ler com você lá no livro de Mateus, capítulo 27, e no versículo 3. Nós vamos ler sobre a questão do arrependimento. Quando Judas, ele traiu Jesus, ele observou que por causa do ato dele, Jesus foi condenado. Judas foi tomado não de arrependimento. Ele sentiu um remorso tão grande pelaquela atitude que ele tomou, que ele devolveu aos chefes dos sacerdotes, que eram os líderes religiosos judaicos, as 30 moedas de prata que ele havia dado para vender Jesus, para entregar Jesus. Ok? E ele falou assim: eu pequei, eu traí sangue inocente, né? E eles retrucou: o que nos importa? Problema seu. A responsabilidade é sua, Judas. O que é o arrependimento? Como sei que eu me arrependi? Eu preciso de arrependimento? Como funciona? No livro de Mateus, capítulo 27 e versículo 3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocar no cofre das ofertas, porque é um preço de sangue. Ok? Meu amado, arrependimento é a palavra de hoje. A palavra de Deus, ela produz na vida de todos aqueles que crêem, tá? Se você está assistindo esse programa, sabe que nós vamos falar de Deus. É porque você crê, ok? Em Jesus. É porque você crê em Deus. Mas não adianta eu crer, como diz a palavra, crer, até o diabo ele crê. Ele sabe que Deus é Deus, mas ele não obedece. E a palavra de Deus, ela produz. A palavra de Deus, ela não é inócua, ela não é vazia, ela não é morta. Ela tem que produzir na vida daqueles que crê uma base ampla, uma base na sua vida com Deus. E é esta base que vai te dar certeza de salvação. É esta base que vai te dar a convicção de uma vida segura com Cristo. E principalmente que você vai morar com Cristo no céu, na glória eterna. E hoje a palavra, uma das primeiras bases que nós precisamos ter é a base do arrependimento. E eu quero definir aqui o que é arrependimento. Arrependimento é você reconhecer que você é pecador. É eu reconhecer. Quando eu estou pregando, eu estou falando, eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, eu não estou dizendo que eu sou santo, eu estou pregando aqui como vaso de Deus, para dizer para você que a palavra, como está te ensinando, também está me ensinando. E a palavra de Deus, ela diz que o arrependimento é o reconhecimento de que nós somos pecadores. Como diz em Romanos 3:23, Romanos 6:23, todos somos pecadores. Destituídos estamos da graça de Deus. Nós não somos pecadores porque nós somos mais ruins do que o outro. Nós somos pecadores porque nós nascemos já com a marca para morrer.
Jesus veio tirar esta semente do pecado chamado morte, porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para nós vivermos eternamente como obra-prima de Deus. E quando Deus perdeu isto por causa da desobediência do homem, Deus então resgatou isso através de Jesus. E o primeiro passo, a primeira convicção, a primeira base a ser construída por um cristão é o arrependimento. É a convicção de que nós somos pecadores. Porque há pessoas que acham que ele não é pecador por causa da sua placa de igreja, por causa da sua religião. Arrependimento é a predisposição de eu reconhecer e de eu não querer pecar mais. Tem pessoas que põem um paletó, uma gravata, uma Bíblia na mão e falam: agora eu não sou mais pecador. É tão pecador como qualquer comedor de arroz e feijão. A diferença é que aquilo que você não conseguiu para fazer ser salvo, aquilo que a humanidade não conseguiu fazer para ser salvo, Jesus fez. Cumpriu a lei, cumpriu a justiça, deu a sua vida por mim, deu a sua vida por você, e ele venceu a morte porque não tinha pecado. E quem crê nele e é batizado no nome dele, ele herda a vida eterna. Ele recebe o perdão divino dos seus pecados. Então é preciso eu identificar se eu estou arrependido ou não de viver debaixo do poder do pecado. E o primeiro passo é a predisposição de você não pecar mais. Não quer dizer que você não vai pecar, não quer dizer que você não vai cair, não quer dizer que você não vai ser tentado, não. Uma predisposição da sua parte é em não pecar. Se não me engano, em 1 João, o livro próximo perto ao Apocalipse, fala que: filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado. Quando você entrega a sua vida para Ele, quando você se predispõe a não pecar mais, a receber o perdão de Jesus através do seu sacrifício, você tem o perdão dele. Quando você fala com Ele e quando você conta a Ele as suas dificuldades, Ele está ali vendo você com desejo de dar meia volta, de abandonar o caminho do pecado, de abandonar os padrões do mundo e passar a viver o caminho de Deus. E passar a viver o caminho do Evangelho. Não é o Evangelho de homem, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Arrependimento é reconhecimento. E você tem que reconhecer de que você falhou até aqui, em várias situações da sua vida, que você errou por não ter reconhecido ser carente de Deus, ser dependente de Deus, ter a necessidade da misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer para você, ainda é tempo de você lutar contra o pecado, ainda é tempo de você lutar e vencer as fraquezas, e vencer as suas limitações, vencer as tentações da vida, vencer a sua própria carne, vencer o seu próprio eu egoísta, porque nós, seres humanos, já nascemos com tudo isso. O maior pecado na vida do homem é o fato dele beber, dele filmar, dele jogar. Isso é consequência de que nós já nascemos ruins. Como diz a palavra de Deus: vós, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus vai dar aos seus filhos aquilo que eles lhe pedir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser cristão é ser vencedor, e o vencedor se prostra aos pés de Deus. O vencedor se prostra aos pés de Jesus. Nós precisamos nos humilhar, irmão. Nós precisamos nos humilhar, irmã. Não no pé do homem,
Mas nós precisamos nos humilhar nos pés do Senhor Jesus, suplicando o seu perdão. Talvez você fale, mas eu já fiz tanta coisa errada. O meu passado é tão difícil. Mas Deus tem o perdão para você. Porque Deus não olha para o seu erro, para o seu pecado. Deus não olha para o seu passado. Deus faz as coisas tudo novo quando você entrega a sua vida para Ele. Agora é bom eu notar que o arrependimento é uma coisa. O remorso é outra coisa diferente. O remorso, ele consiste em uma pessoa saber que errou. Eu sei que isso é errado, eu sei que aquilo é errado, eu sei que aquilo não pode, eu sei que Deus não gosta disso, eu sei que Deus não permite aquilo. E ele não quer abandonar o erro, ele não quer abandonar o pecado, ele não quer dar meia volta para trás, ele não quer se predispor a abandonar o erro, você está entendendo? Ele não reconhece que deve evitar aquele pecado, ele não reconhece que deve evitar aquele caminho. E ele sempre, ou ela sempre, vai confundir arrependimento com remorso. Já viu quando o filho maltrata um pai, uma mãe, a vida inteira? O pai morre, a mãe morre, e depois os filhos, que tanto maltratou o pai e a mãe, vão chorar no caixão, mas estão chorando ali de remorso. Isso não é o arrependimento, ok? Judas passou por isso. Judas, quando vendeu Jesus, ele sabia que estava errado. Judas sabia que Jesus é o Filho de Deus. Não era, é, tá? E aí ele traiu Jesus, né? E quando Judas traiu Jesus, num determinado momento ele predispôs a reconhecer o erro dele. Aparentemente ele estava arrependido. Quando ele volta, ele fala assim: olha, eu estou aqui trazendo de volta as 30 moedas de prata, porque eu traí Jesus, um sangue inocente. E aí o sacerdote fala: problema seu. Escute, deixa eu aqui te falar. O que você mais ouvir é: lá está mais um que tanto errou na vida, tanto fez coisa errada no passado, agora virou cristão e acha que é santo. É muito fácil. Então é melhor você não ter Pedro, o apóstolo Pedro, como exemplo, porque Pedro mentiu, traiu Jesus, andou com uma peixeira debaixo da roupa dele. Pedro fez tanta coisa errada, queria que Jesus não morresse para trazer salvação para nós, porque Jesus repreendeu falando assim: para trás de mim, Satanás. Esse é o Pedro que muitos católicos aí adoram. Quantos aí, como Pedro, na Bíblia, que negou Jesus a um ponto, errou. O único na Bíblia que não errou, meu amado, foi Jesus. Noé fez a arca, sim, pôs a sua família, sim, mas quando desceu da arca se embriagou. Sansão tinha o Espírito Santo, sim, mas a mulher derrubou ele. Daniel também. Daniel, a palavra de Deus fala que Daniel também ele errou, eu posso te provar. Davi errou, só Jesus não errou. Só Jesus. Judas ele não se arrependeu. Eu te provo. Judas apenas teve remorso. Porque quando ele entrega as 30 moedas de ouro, ele sai e vai se enfocar. Isto é arrependimento. Arrependimento que traz depressão, arrependimento que traz angústia, arrependimento que traz sofrimento, arrependimento que traz escravidão, arrependimento que traz depressão. Isto não é arrependimento. Arrependimento ele traz sobre nossa vida o perdão de Deus, aleluia. Arrependimento traz para nossa vida o Espírito Santo, a graça divina, a paz. Mesmo que você não tenha tudo que você quer na vida, você ainda tem dentro de você esperança, você ainda tem dentro de você a fé. Isto é arrependimento. Quando as portas estão fechadas, você não diz o diabo fechou, você diz Deus fechou esta porta, porque Deus confiou na minha capacidade para abrir uma porta melhor. Aleluia,
Arrependimento de verdade não escraviza, arrependimento de verdade não oprime. E Judas caiu no falso arrependimento. Quando ele se arrependeu e suicidou, ele foi se enforcar. E a Bíblia diz em Apocalipse que aqueles que suicidam não herdarão o reino dos céus. Está em Apocalipse. Estou arrependido de viver, estou arrependido desta vida que eu vivo. Então corre para os pés de Jesus. Larga o mundo, larga as coisas erradas. Vem para a presença de Deus. Vai para a presença de Jesus. Procure uma igreja. Eu não preciso de uma igreja para me aceitar Jesus. Eu não preciso de igreja para servir a Deus. É engraçado que quando as pessoas vão beber cerveja, precisam de um boteco para beber. Quando as pessoas precisam beber bastante, a maioria vão para o boteco, vão se reunir em algum lugar com seus amigos. Por quê? Porque lá tem gente que vai beber que nem ele. Vai embriagar até o tutano. A igreja é assim. Lá ninguém está assistindo novela. Lá dentro da igreja, ninguém está lá fumando, bebendo, dando mau conselho. Está tudo quebrado. Não é quebrado financeiramente, não. É quebrado pelo Espírito Santo. Quebrado pela graça divina. Porque muitos estão hoje na igreja, seja evangélica, seja ela católica, por arrependimento não. Estão lá por remorso. Porque o inimigo está acusando ele 24 horas por dia. Deus não gosta de você. Deus não te ama. Olha o seu passado. Olha o que você fez. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Pega sua Bíblia e acompanhe. Diz assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque foram contristados para o arrependimento, porque foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento. O arrependimento para quê? Para a morte, igual aconteceu com Judas? Não. O arrependimento de Deus para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Dois tipos de arrependimento aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Tem a tristeza que opera o arrependimento. E tem o arrependimento que opera a salvação. Esta é a de Jesus. Essa que eu tenho para te oferecer. Essa que Jesus tem para oferecer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas existe outro tipo de arrependimento. O arrependimento que gera a morte. Esse foi de Judas. Este arrependimento é o arrependimento do mundo, onde as pessoas suicidam, tomam remédio para se matar, ficam com depressão. Mas eu quero orar por você. E assim como Deus me livrou da morte, me curando do câncer, me livrando da cadeira de roda, assim como Deus me curou da lepra e me tirou de uma vida desgraçada para uma vida cheia da graça e da paz de Deus, eu quero orar para que Deus faça na sua vida também, em nome do Senhor Jesus.